E o governador do estado anunciou que os municípios terão recomposição de perdas dos recursos do FETAB a partir de 2025. Os prefeitos estão na expectativa da compensação financeira, especialmente aqueles que vão assumir as prefeituras já em janeiro. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso, o atual prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolini. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila. Boa tarde. Uma alegria a gente estar aqui no Jornal do Meio-Dia novamente. Presidente, como é que será feita essa recomposição aí em relação ao FETAB Diesel? Porque são quase 50 municípios que vão perder, não é? É algo em torno aí do quê? De 500 milhões de reais? Não, na verdade o FETAB Diesel, se ele voltar simplesmente na forma da distribuição do ICMS, porque para quem está nos assistindo, o FETAB Diesel ele não deixa de ser recolhido para o governo. Mas a inconstitucionalidade do FETAB Diesel fez com que a fórmula seja aplicada no montante do ICMS. Se ele é redistribuído na forma do ICMS, somente 13 municípios dos 142 teriam ganho e todos os demais municípios do estado teriam perdas. Para se ter ideia, para o ano que vem, estima-se cerca de 450 milhões em relação a esse recurso que seria do FETAB Diesel. Para alguns municípios como Tesouro ou Luciara, a receita do FETAB Diesel ela corresponde a 200% a mais do que o orçamento próprio dessas prefeituras. E o que foi discutido e acatado, e a gente agradece muito o posicionamento que o governador Mauro Mendes teve nessa pauta dos municípios, com a participação da Assembleia, deputado Dilmar, Avalone, Botelho, onde foi construído que a recomposição ela será a cota parte do ICMS, só que nessa cota parte ela vai ter uma fórmula de distribuição de DH invertido, ou seja, ela vai seguir o padrão como se FETAB Diesel fosse. Porém, quando se torna ICMS, volta só 25% para os municípios. Então nós teríamos aí um déficit, porque quando era o FETAB era cerca de 50%. Então, como que vai ser essa recomposição? Parte da cota do ICMS numa fórmula que segue os critérios do FETAB Diesel, ou seja, priorizando as menores cidades do estado, as que têm mais dificuldade financeira, que têm grande parte das suas vias não pavimentadas dentro do seu território, e vai faltar uma parte de orçamento, que vai vir num repasse fundo a fundo ao fundo do transporte, que já nós, a MM, junto com a Secretaria de Fazenda, já expediu para os municípios matogrossenses. Então, em regra, nós não teremos perdas financeiras aos municípios. É claro que dentro da cota parte do ICMS, parte desse recurso é vinculado para a saúde, para a educação. Porém, não vai ter perda quando a gente olha no cenário financeiro para os municípios. Mas como o senhor acabou de dizer, parte é vinculado, ou seja, tem uma destinação obrigatória para outras áreas que não correspondem a de pavimentação, de habitação, com as quais são a destinação originária do FETAB. Então, na prática, vai ter alguma falta ali nesses pontos para os municípios que precisam ou não? Bom, o governo ele obrigatoriamente obedece à vinculação do recurso que entra. O que acontece na prática, Camila, com os municípios, vou pegar o exemplo do município da minha origem, Primavera. Nós chegamos a gastar cerca de 28%, 27% com a saúde, sendo que a vinculação é em torno de 15%. Então, aumentando este repasse via ICMS, a vinculação vai me sobrar fonte 100. Então, vai me entrar mais recursos para poder utilizar na saúde. Então, na visão do governador Mauro Mendes e do secretário Rogério Gallo, praticamente vai ter um empate, vai ficar no 0 a 0 ali. Mas com muita alegria, o que nós recebemos essa reunião na segunda-feira foi que os municípios não vão ter a perda financeira do que se teria. Que o ano passado foi de um investimento de 324 milhões de repasse aos municípios,
e que para o ano que vem deve chegar em cerca de 450 milhões, ou seja, vai fazer total diferença para a manutenção das vias não pavimentadas dos municípios aí. Até porque muitos dos municípios dão a manutenção na rodovia estadual não pavimentada, arrumam a ponte que cai na rodovia estadual não pavimentada, né? Então eu acredito que esse recurso ele vai praticamente salvar a condição de manutenção de muitos municípios. Presidente, nesse momento aí ocorre o processo de transição entre os futuros e os atuais e os futuros prefeitos. E olha, tem uma reclamação danada, principalmente aqui em Cuiabá e em Várzea Grande, dos prefeitos eleitos, no caso Abílio Brunini e Flávia Moretti, lá de Várzea Grande, de que não estão passando de forma correta e confiável as informações. E aí, o que é que pode ser feito? Na verdade, Lúcio, a transição ela é obrigatória e ela é essencial, né? E a AMM, junto com o Tribunal de Contas, lançou uma cartilha sobre transição, né, que foi encaminhada para todos os atuais e para os próximos gestores e gestoras do Estado. E a gente tem acompanhado na medida do que se solicita apoio para a AMM. Agora, em casos em que está se havendo omissão ou negligência de documentação, até pelo prazo do ano, que nós estamos praticamente terminando o mandato e o ano, e não chegaram essas informações de forma devida, a orientação é procurar o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado, até mesmo para que o prefeito que vai assumir possa se resguardar, que às vezes a omissão de uma informação pode ensejar no início de uma gestão ineficiente. A omissão de uma informação pode ser uma bomba relógio. Pode trazer prejuízo para o município, né? Você não ter a realidade dos contratos, das contratações, dos prestadores de serviço, do planejamento orçamentário, da saúde financeira do município. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio, Camila. Obrigado Obrigada a todos.